Então, nós estamos numa nova fase das Nações Unidas. Eu acho que é muito importante que a concretude se dê nas ações, nas localidades. É uma agenda global e a gente vai falar um pouco sobre ela. Na verdade, eu até peço desculpas, eu acredito que muitos daqui têm algum conhecimento da agenda, mas eu vou fazer um pouco uma harmonização de conhecimento para que depois as pessoas que vão suceder, a Eva e a Laila, possam entrar nessa parte de como a gente realmente localiza a agenda nos territórios. Eva, você me ajuda aí, então, passando a primeira, por favor? Pode. Bom, só um pouco contar a história dessa agenda, que na verdade a Agenda de Desenvolvimento das Nações Unidas, ela vem desde a própria aprovação da Carta das Nações Unidas. Mas eu queria deixar primeiro claro que o que a gente chama de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável não é uma agenda das Nações Unidas. Ela foi aprovada sob os auspícios das Nações Unidas, mas a nossa mensagem principal é que seja uma agenda para todos e todas, né? Ela tem que ser uma lista de tarefas, uma to-do list para todas as pessoas do planeta em qualquer lugar, de forma que a gente possa ter esse mundo melhor, mais justo, inclusive em 2030. Mas um pouco revendo a história, porque eu acho que é importante rever alguns conceitos. Você está mais um pouquinho? Então, esse termo, né, o próprio termo desenvolvimento sustentável, eu acho que é um termo que a gente precisa um pouco falar. Ler desenvolvimento sustentável no jornal, é uma matéria ambiental. Até minha mãe fala, você que trabalha com coisas de meio ambiente, você não trabalha um pouco mais do que isso, né? É um pouco mais amplo do que isso. Então, essa é uma questão que tem que ser chamada a atenção, porque, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de uma integração de dimensões, né, do social, do econômico e do ambiental. E é só assim que a gente vai conseguir efetivamente ter um desenvolvimento que possa atender as necessidades do presente sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades, que é a definição clássica, né, de desenvolvimento sustentável, que vem da década de 80, relatório Brundtland, etc. Mas ali mesmo não tem nada dizendo que é apenas uma questão ambiental, mas isso ficou talvez muito identificada a questão ambiental, sobretudo porque quando aconteceu aqui do Rio, a Rio 92, né, foi quando esse conceito, enfim, foi mais consolidado nessa conferência e ficou muito associado às questões ambientais. Então, minha primeira mensagem para vocês é quando escutarem a palavra a expressão desenvolvimento sustentável, que para mim já virou uma palavra que eu não consigo desassociar, não tem desenvolvimento se ele não for sustentável, né? Mas que vocês realmente percebam que ali você está falando não só do ambiental, mas do econômico e do social também. Próximo aí, por favor. Bom, é muito difícil também falar dessa agenda dos objetivos, a Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem falar da agenda anterior, que era a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu acredito aqui que muitos de vocês devem ter se lembrado que em 2000 foi aprovada essa agenda, que ela, uma agenda que vigoraria entre 2000 e 2015, ela tinha um foco muito em questões de combate à pobreza extrema e combate à fome no mundo. E era uma agenda que não era realmente global, era uma agenda para os países em desenvolvimento, sobretudo aqueles de menor desenvolvimento relativo. Mas não era realmente uma agenda global no sentido das ações localizadas. Ele tinha 8 objetivos, que eu acredito que vocês lembram. Então, tinha ali um objetivo 7, que falava de questões ambientais, mas era mais difuso, um 8º de parcerias, mas enfim, não era muito mais lembrado como uma agenda vinculada a questões sociais. No Brasil, os ODMs teve bastante sucesso, elas tiveram sucesso no sentido de que, comparado com o resto do mundo, foi um dos países mais bem-sucedidos. Não só foram alcançadas a maior parte quase todas as metas, com exceção de uma que eu vou falar daqui a pouco, mas foram superadas as metas que foram traçadas e realmente a gente viu ações concretas. Acho que na próxima slide, você pode passar para mim? Aqui nós temos um índice, que é um índice sintético do PNUD, desde a década de 90, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu acredito também vocês já ouviram falar. O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice sintético que pega pelo menos 3 dimensões principais: renda, longevidade e educação, e é um índice que vocês sabem que tem sido utilizado globalmente para mensurar progresso em relação ao desenvolvimento, vai muito além da questão do desenvolvimento econômico, não é só, olha só renda,
mas olha ali a parte também da longevidade de educação, que refletiria questões de saúde, questões mais amplas de inclusão. Vejam bem, eu não sei se o pessoal que está lá mais atrás está dando para ver os números, mas a barra mais de cima representa a década de 90 no Brasil, onde esse índice é 0,6, o índice vai de 0 a 1, 1 seriam os países mais avançados, mas 0,6 é um índice baixo, mas ainda é considerado, inclusive, era um índice da maioria dos países africanos. Então, em 90, a gente tinha uma configuração no Brasil muito parecida com a maior parte dos países africanos. Em 2000, você já verifica um grande avanço, e em 2010, que é a barra de baixo, o avanço ainda é maior. Hoje o Brasil tem um desenvolvimento humano alto, mas, obviamente, todos nós sabemos que há muitos desafios. Isso aqui é o agregado para o Brasil, mas a próxima, por favor. Eu acho que aqui fica um pouco mais claro em relação à evolução desse índice de desenvolvimento humano. Novamente, o primeiro mapa mais para cá é década de 90, 2000 e 2010. Só porque são dados censitários, por isso que a gente tem de 10 em 10 anos. Mas eu acho que esses três mapas, eu acho que eles evidenciam muito bem que no espaço de menos de uma geração, o Brasil teve uma mudança estrutural total. Eu acho que hoje em dia a gente está passando por um período difícil, muito difícil, de crise, e a gente sempre lembra dos dados negativos, das notícias negativas, mas a gente esquece que a sociedade brasileira, não estou falando de governo, a sociedade brasileira evoluiu muito nesses 20 anos, mais de 20 anos, agora mais de 25 anos, e que há um progresso efetivo. Então, a cor vermelha é para um índice muito baixo, então a configuração do Brasil é praticamente toda assim, e aí uma evolução bastante grande. A gente verifica ali no mapa de 2010 que você já tem um alto, muito alto, desenvolvimento humano no sul, sudeste e nordeste do Brasil. Ainda há grandes desafios, obviamente, no norte e nordeste do Brasil, onde a cor vermelha é muito baixa e a cor alaranjada é baixa. Então, por isso que quando a gente aqui nas Nações Unidas, a gente tem um documento de país, que é um documento que é negociado junto com o governo brasileiro, o foco de atuação das Nações Unidas tem sido, sobretudo, nessas áreas de muito baixo ou baixo desenvolvimento humano. Agora, é claro que, eu acho que a Eva vai mostrar isso, mesmo aquelas cidades que são consideradas de alto desenvolvimento humano, é importante você desagregar cada vez mais e verificar a espacialidade. Porque aqui mesmo no Rio, todo mundo sabe muito bem, caso clássico, Ipanema Leblon, que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais altos do Brasil, mas no meio você tem frustrado o Poste Cantagalo, enfim, que todo mundo sabe a situação ali, uma comunidade que também tem problemas sérios. Então, é muito importante verificar não apenas a questão e desagregando, é uma mensagem importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A próxima, por favor. Bom, mas então, chegando na Rio Mais 20, que aconteceu aqui, acredito que muitos de vocês participaram de algumas atividades ou atividades paralelas relacionadas. Na Rio Mais 20, em 2012, começou essa grande discussão do que seria uma agenda de desenvolvimento pós-2015. Por que pós-2015? Porque é quando acabaríamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então começou a haver essa discussão, como é que a gente pensaria numa agenda que fosse um pouco mais ousada do que aquela e como a gente poderia ter uma agenda global. A próxima, por favor. Então, durante 2012 a 2015, houve uma série de negociações, o próprio documento resultante da Rio Mais 20 dá estruturas de negociações, e acontece entre 2012 e 2015 uma série de negociações, de conversas, de debates, de consultas à população no mundo inteiro para elaborar uma nova agenda, para essa agenda pós-2015. Esse processo de consulta foi muito interessante porque ele realmente foi global e ele realmente foi procurando construir uma agenda de baixo para cima. Houve consultas em todos os lugares, em todos os países, consultas online, consultas presenciais. Aqui no Brasil até a população carcerária foi ouvida. Me lembro muito bem dos resultados da população carcerária do Paraná, aqui no Brasil, que de longe, assim, primeiríssima prioridade de desenvolvimento para a população carcerária era a educação, né? Eu acho exatamente com aquela percepção que se eles tivessem tido educação, eles não estariam ali naquela condição. Então essa pesquisa foi muito interessante, enfim, e isso ajudou a moldar essa agenda com essa intenção de construir uma agenda de baixo para cima e não de cima para baixo,
como infelizmente foi a outra agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E aí, você dá mais um cliquezinho, Eva? Não, não, mais um. E aí foi aprovado na Cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015 essa agenda, que a gente chama Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, transformando o nosso mundo. Então, o tipo da agenda, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. A próxima, por favor. Mas só resumindo até agora o que eu falei, eu acho que só para a gente entender de onde que a gente partiu, onde que a gente quer chegar. De onde que a gente veio antes? Dá mais um cliquezinho. A gente tinha dois processos paralelos quando a gente falava de agenda de desenvolvimento no mundo. Mais um que tinha esse foco, sobretudo na dimensão social, que eram os ODMs, os Objetivos do Milênio. Um foco do que a gente chamava de desenvolvimento sustentável, entre aspas, mas era aquele que era muito associado à sustentabilidade ambiental. E a partir daquele ponto ali de inflexão, de 2012 e 2015, a gente agora procura ter uma agenda holística, né, até 2030. A gente vai continuar o legado dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, não é que a gente vai deixar aquilo esquecido, mas com essa ideia de não deixar ninguém para trás, que todas as pessoas em qualquer lugar do planeta possam gozar das oportunidades de desenvolvimento, e revisitando o desenvolvimento sustentável com essa visão integrada das três dimensões: social, do ambiental e do econômico. Então é um pouco essa a história. Agora, por que a gente precisa exatamente dessa nova agenda de desenvolvimento? Eu acho que é uma reflexão também importante que é preciso ser feita. Você dá mais um clique, eu acho que agora tem um vídeo, eu acho que não vai tocar o vídeo, eu deixei aí, você me ajuda? Eu deixei ali uma abinha no YouTube. Eu acho que às vezes é bom a gente passar imagens, porque acho que imagens falam muito mais que palavras, mas um pouco para a gente lembrar do que a gente precisa fazer isso. Ele está na aba de baixo do YouTube, ali, isso aí, e sempre. Se puder aumentar um pouco o volume, eu agradeço.
Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que fica essa sensação de que a gente precisa ainda continuar esse caminho. Muito foi feito no mundo. Eu acho que a gente não tem ideia do quanto foi feito no mundo nos últimos anos em relação aos progressos de desenvolvimento. Eu acho que até aqui no Brasil, porque estamos no meio dessa crise, a gente não verifica o tanto que a gente já andou. Mas eu acho que é também um chamado para a gente perceber que se o mundo não for melhor para todos e todas em 2030, ele não vai ser para ninguém. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro, sobretudo a necessidade de um desenvolvimento que seja cada vez mais inclusivo, que a gente realmente não deixe ninguém para trás, porque deixar alguém para trás vai comprometer o desenvolvimento para todos. A próxima, por favor, Ivo. Acho que é só dar um toquinho aí. Você está querendo boicotar a minha apresentação. Agora você está comprometendo a apresentação da live. Desculpa. Não, eu vou parar também para ver se ele para. Os dois parados, né? Combinamos que estão parados. Tá, obrigado. Esse slide, eu acho que é um pouco para a gente fazer um pouco dessa reflexão. Por que a gente precisa de um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, com social, ambiental e econômico? Ele está um pouquinho pequeno, vou tentar explicar. O que acontece? Na linha de baixo é a linha que vai verificar o índice de desenvolvimento humano, né? Então, quer dizer, os países que estão mais à direita são aqueles países que têm um desenvolvimento humano mais alto, né? Então, ali, bem ali na frente tem Noruega, Finlândia, Dinamarca, etc. Então, quanto mais para lá, maior índice de desenvolvimento humano. Mas o que acontece nesse eixo de cima é o eixo da chamada pegada ambiental, entre aspas. Né? Então, é um impacto do desenvolvimento desse país no mundo, em termos de questão de recursos naturais. Então, apesar daqueles países terem tido um progresso muito grande, esses países, inclusive, historicamente, são os que mais contribuíram para a emissão de gás de efeito estufa, que mais contribuíram para a degradação dos recursos naturais. Então é uma espécie de um trade-off, né, de uma compensação negativa com as externalidades. Então você vai caminhando no processo de desenvolvimento, mas você vai tendo cada vez mais externalidades ambientais. Então aquilo que a gente quer evitar, de que a gente quer com certeza que os pontos estejam cada vez mais à direita, mas não altos, né? E cada vez estejam numa faixa básica com menor impacto de recursos naturais. Vocês podem bem imaginar que esse grupo de países aqui, ó, dessa bolinha amarela, sejam sobretudo os países africanos, pequenas ilhas, ou seja, países que ainda estão muito atrás do processo de desenvolvimento econômico e também não tiveram uma pegada ambiental forte. Vocês conseguem imaginar onde está o Brasil ali? Então, o Brasil está mais ou menos aqui, nessa faixa aqui, né? Essa faixa um pouco já próxima da área de convergência ideal. Então, eu acho que isso aqui quer dizer que o Brasil teve uma série de avanços de desenvolvimento humano, com uma pegada ambiental ainda não tão grande. Eu acho que, claro, todos nós sabemos o problema de desmatamento no Brasil é seríssimo, mas a gente ainda está um pouco naquela posição pelo fato de que a gente tem energias limpas, a maior parte quer dizer, ainda não a maior parte, mas pelo menos mais do que 40% de energias renováveis no Brasil. Ao contrário, a maior parte dos países da OCDE que queimaram muito carvão no seu processo de desenvolvimento. Então, a ideia é cada vez você ter um processo de desenvolvimento econômico e social mais alto, com menor impacto ambiental. A próxima, por favor. Bom, e aí eu acho que a gente também tem que fazer uma reflexão em relação ao desenvolvimento, que não é só desenvolvimento econômico, por uma série de questões. Eu acho que isso aqui reflete um gráfico da América Latina e Caribe de acordo com o nível de renda. O que aconteceu nos últimos 30 anos na América Latina e Caribe é que você tem a pobreza diminuindo consideravelmente, a pobreza é aquelas bolinhas rosa, então você tem um enxugamento muito grande da pobreza, você tem a classe média também aumentando bastante ao longo das 3 décadas, mas também a vulnerabilidade aumentando muito grande, né, de forma muito forte. Então, cada vez mais você tem hoje o risco
por causa de choques, crises econômicas, enfim, a gente está vivenciando isso no momento, de que aquelas pessoas que tinham saído da pobreza retornem à pobreza, e os fatores que levam a pessoa a retornar à pobreza são muito diferentes daqueles que levaram a pessoa a sair da pobreza. E isso tem problemas muito sérios. Hoje já tem estudos sociológicos indicando que, inclusive, o aumento da violência no Brasil hoje é sobretudo daquele pessoal que saiu da pobreza, conseguiu começar a dar coisas para os seus filhos, etc., perderam o emprego e, para tentar manter algum padrão de vida, estão recorrendo a atividades ilícitas para poder manter aquele padrão que tinha conseguido. Então, acho que é uma questão muito séria que a gente tem que pensar sempre, e sempre pensar na questão da sustentabilidade também nesse sentido, no sentido de que os ganhos sejam permanentes. A próxima. Pode passar aí. E bom, é só questão de falar como é que a gente combate a vulnerabilidade. Claro, é importante o programa de proteção social, mas só isso não basta, né? Eu acho que é importante a gente pensar que a gente precisa reforçar o mercado de trabalho, questões de sistemas de cuidado, sobretudo a primeira infância, idosos, e os próprios ativos financeiros, que isso tudo é o que ajuda a ter essa cesta de resiliência para combater as vulnerabilidades. A próxima, por favor. Bom, então, chegando na agenda, eu também não sei quanto tempo eu tenho, mas vou tentar passar mais rapidamente essa parte. A agenda é esse documento das Nações Unidas, como eu falei, mas muita gente confunde o que é a Agenda 2030 e o que são os ODS. Não são exatamente a mesma coisa, e eu vou tentar explicar por quê. Dá mais um clique aí, Eva. A agenda é um documento muito mais amplo, né? E na agenda há 4 partes principais. Uma parte é a parte de visão de princípios. Aliás, eu recomendo todo mundo ler essa parte, porque é uma espécie de uma carta de intenções. O que nós queremos como humanidade para que nós possamos ser isso em 2030. Então, eu acho que é muito inspirador, são 2 páginas, mas eu acho que dá uma visão um pouco importante. Nessa visão, a gente fala que tem uma mandala dos 5 P's, porque fala de 5 P's que são muito importantes. Não apenas daqueles 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é o ambiental representado por pessoas, o ambiental representado pelo planeta, o social representado pelas pessoas, o econômico representado pelo P de prosperidade. Então, ali você tem os 3 P's das 3 dimensões, mas nada disso seria possível, ou seja, o desenvolvimento não é possível sem parcerias. Eu acho que cada vez fica mais evidente a importância das parcerias. Quem ou foi gestor público aqui sabe muito bem que a gente não consegue fazer nada sem parcerias. Você pode ter um orçamento altíssimo, mas aquilo não vai te garantir nada se não houver outros instrumentos de implementação, como parcerias, dados, enfim, uma série de outras questões. E também a questão da paz. Eu acho que fica cada vez mais evidente que sem paz não tem desenvolvimento sustentável, sem desenvolvimento sustentável não há paz. E aí, dá mais um clique, Eva. A segunda parte dessa agenda, que é o centro, que é o coração da agenda, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que eles são? Eles são um quadro de resultados. Eles vão um pouco tentar criar uma métrica, né? Estabelecer os objetivos com metas associadas e indicadores que a gente vai conseguir criar métricas para acompanhar o processo de desenvolvimento. A próximo clique, Eva. Ali tem uma parte de meios de implementação, que é fundamental, como é que a gente vai tornar isso realidade, que não é só a parte de financiamento, como eu disse, parte de dados, parcerias, comércio, tecnologia, isso tudo são meios importantes. Próximo, por favor. A parte de acompanhamento e revisão, que é fundamental para que essa agenda seja também adequada, né? Ao longo do caminho a gente precisa fazer alguns ajustes, algumas adequações para que a gente possa chegar a 2030 mais próximo daquilo que se foi planejado. A próxima. Bom, agora falando dos principais princípios da agenda, porque eu acho que sempre é bom voltar aos princípios. Primeiro clique. A questão da universalidade. A universalidade, e aí eu acho que a gente começa a falar um pouco mais do tema que a gente queria aqui explorar essa manhã. A universalidade é uma agenda que vale para todos, a agenda global, como eu disse, mas universalidade não tem que ser confundida com uniformidade, né? Porque se a gente quiser ter uma forma de desenvolvimento para todos os lugares, a gente está certamente fadado ao fracasso. Então, o importante é que a gente saiba adaptar esses objetivos e metas para as realidades locais e que a gente possa efetivamente
ter ações mais focadas possíveis para aquela realidade, respeitando as realidades locais, as circunstâncias locais, as capacidades locais também. A próxima. Bom, a integração das 3 dimensões eu não vou falar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da integração em outros aspectos. A próxima, Eva. E aí, esse grande chamado ético da agenda, que é o não deixar ninguém para trás. Eu acho que o não deixar ninguém para trás é muito mais que um chamado ético e a gente tem que saber tornar isso uma realidade. Como é que a gente torna isso uma realidade? Indo além das médias estatísticas. E essa questão de ir além das médias estatísticas, para um país tão desigual como o Brasil, é absolutamente fundamental. Então todos nós hoje sabemos, por exemplo, é amplamente divulgado, a taxa de desemprego hoje no Brasil. Só que aquele número que é dado pelo BNDES, enfim, ele não exatamente reflete realidades quando a gente começa a explorar e ir além das médias estatísticas, porque a gente vai verificar que o nível de desemprego para um homem branco é infinitamente menor do que para uma mulher negra. Então, quando a gente começa a verificar questões de gênero, questões de raça, cor, a gente vai verificando as diferenças e as múltiplas histórias que estão atrás daqueles indicadores. Então, é por isso que é muito importante a desagregação de dados para essa agenda, sobretudo num país como o Brasil, para que a gente vá além das médias estatísticas. Próximo, por favor. Abordagem de direitos humanos eu acho que é fundamental, não vou explorar muito isso. Dá mais 2 cliques, entendeu? Soberania nacional, que é essa parte exatamente que eu falei, de fazer uma apropriação nacional, e a gente cada vez mais tem uma abordagem participativa, inclusiva, com diálogos, enfim, envolvendo a população. Bom, então agora chegando rapidamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acredito que muitos de vocês já viram essa grade, esses ícones já viram quais são os 17 objetivos. Eu não vou exatamente passar por todos eles, mas eu queria só chamar a atenção em algumas questões que eu acho que se evoluiu muito desde a última agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que eu acho que é importante a gente verificar. A próxima, por favor. Então, o primeiro objetivo, que, vejam bem, é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todas as suas dimensões. É muito mais além, muito mais ambicioso do que a agenda anterior, que era uma agenda que focava tentar acabar com a pobreza extrema. E quando eu falo pobreza em todas as suas formas, eu estou falando de uma pobreza multidimensional, né? Ou seja, que está cada vez mais claro que simplesmente ter renda e recursos econômicos não faz com que as pessoas saiam da pobreza. Sair da pobreza, né? Ganhar na loteria. Então a gente tem que pensar nessas outras dimensões. Que há muitas dimensões da pobreza e sempre trabalhar com essa questão de pobreza multidimensional. Um dia me perguntaram se pobreza de espírito está aí incluída. Aí eu já acho um pouquinho mais complicado. Né? A gente tem que tentar acabar com a pobreza de todas as suas formas. No segundo, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição, eu acho que aqui a gente também precisa fazer uma reflexão. Eu chamo isso de um objetivo bipolar. Porque a gente, infelizmente, tem uma realidade no mundo que você tem quase boa parte da população numa situação de subnutrição e outra parte da população sofrendo uma série de problemas de obesidade, né? Então eu acho que aí mostra a disparidade e a desigualdade no mundo, né? Quando você vê problemas de subnutrição e de obesidade cada vez maiores e crescentes. A questão do objetivo 3, acho que também a gente é importante assinalar que não é só focado em doenças. Na agenda anterior se falava muito em AIDS, todas as doenças tropicais, mas eu acho aqui interessante que você tem uma abordagem que não é que a saúde é muito mais do que a ausência de doenças, né? A saúde é muito mais do que isso. E aqui entra a dimensão do bem-estar e aí toda a questão da importância do bem-estar para as nossas vidas, que não é só doença. O 4 também acho que é importante dizer que a gente não está focando aqui só em educação básica, educação para jovens, para crianças e jovens. Aqui a gente está falando de oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Eu acho que isso é muito importante a partir do momento que a população brasileira também envelhece. Eu mesmo conheço pessoas, crianças, né, jovens, fantásticos de 80 anos que ainda estão querendo aprender. Então eu acho que cada vez mais essa dimensão tem que ser explorada. Próximo. Bom, questões de gênero eu acho que são fundamentais. Eu acho que, sobretudo aqui no Brasil, as mulheres... Aqui no Brasil a gente desafia até a teoria econômica, né? Porque as mulheres hoje são muito mais qualificadas do ponto de vista de educação formal, mas conseguem ganhar muito menos que os homens. Então
é uma contradição até mesmo no princípio econômico, né, que dizia que pessoas mais qualificadas, com escolaridades mais altas, teriam maiores salários. Isso tudo mostra a desigualdade e essas questões que têm que ser fortemente combatidas e que vai começar desde a educação dessas meninas. Há estudos interessantíssimos mostrando que se investir na educação de meninas de 10 anos, o salto que se pode dar em termos, inclusive, econômicos no país. Então, acho que isso tudo tem que ser não só explorado do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico e ambiental. Bom, 6 eu acho que eu não vou falar, acho que muito vai ser falado aqui ao longo do dia sobre o 6. O 7 também, acho que é muito mais clara a questão da importância da energia, até mesmo ter energia para promover crescimento econômico, né, e garantir trabalho e emprego. A parte do 9 da infraestrutura cada vez mais importante, sobretudo um país no Brasil que tem uma grande deficiência de estrutura, e a importância da gente pensar de uma estrutura que seja resiliente. O 10º, por favor. O próximo, por favor, que tem o 10º. O 10º acho que é fundamental no Brasil, que é a parte de redução de desigualdades. Aqui no Brasil, efetivamente, eu acho que é o caso clássico de que se em 2030 a gente não tiver um país melhor para todo mundo, a gente não vai ter para ninguém. Então acho que isso está cada vez mais claro para a sociedade brasileira e a série de iniciativas de combater a desigualdade que eu acho que são muito importantes. A parte das cidades e assentamentos urbanos mais seguros, inclusive resilientes, eu acho que, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, vocês convivem com isso todos os dias. A parte de padrões de consumo e produção, acho que aqui a inovação e a tecnologia vai jogar um papel fundamental para a gente promover esse salto de produção sem usar tanto recursos naturais. O 13, que é um objetivo de mudança do clima, eu acho que esse talvez seja a maior dificuldade das pessoas entenderem, mas isso o que tem a ver com o meu dia a dia? Eu acho que tem tudo a ver com o seu dia a dia. Porque a gente tem que ter clareza de que se os efeitos adversos da mudança do clima forem realmente uma realidade, todos os esforços de desenvolvimento em todas aquelas outras áreas podem ser absolutamente anulados. Então, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais clareza da importância de que todos contribuam para combater a mudança do clima e seus impactos. Bom, 14 é a promoção do desenvolvimento sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. Eu acho que aqui no Rio isso fica evidente, dessa importância. Infelizmente não fica evidente para o resto do país que está dentro, mas acho que é cada vez mais claro a importância dos mares e oceanos. Teve uma importante reunião, conferência esse ano das Nações Unidas sobre mares e oceanos, e eu acho que ali ficou cada vez mais evidente também a importância dos mares e oceanos para o crescimento econômico do planeta. O 15, que é toda a parte de biodiversidade, desertificação e recursos terrestres, que é importantíssimo. O 16, que eu acho que aqui a gente tem que ter uma reflexão muito séria, né? Que eu acho que é o objetivo do Brasil, pelo qual o Brasil sangra, né? A questão das sociedades pacíficas e inclusivas, todas as questões de corrupção, todas as questões de acesso à justiça, de violência, a importância da gente ter desagregação de dados de violência também, para que a gente não deixe as pessoas para trás. Eu acho que isso cada vez fica mais evidente aqui no Rio de Janeiro, acho que vocês sabem muito bem disso. E o 17, que toda a questão de meio de implementação. Aí já estou terminando, mas só para mostrar um pouco a estrutura da agenda. Então você tem esses objetivos, esses 17 objetivos, tem metas associadas, que eu acho que dá um pouco mais de concretude. Convido a todos e todas que leiam o documento e se apropriem melhor de quais são essas metas. E aí você vai ter indicadores associados, que são indicadores que hoje estão sendo pensados globalmente, mas também a gente vai estar no processo de nacionalizar esses indicadores, buscar quais os indicadores aqui no Brasil a gente tem para poder acompanhar essas métricas, esse processo de desenvolvimento. A próxima, por favor. E aí, aqui está o meu slide mais importante. O slide mais importante da minha apresentação, que é essa mensagem principal. Não vejam os 17 objetivos como 17 caixinhas em separado. Porque se assim forem vistos, nós vamos com certeza fracassar na implementação da agenda. Eles têm que ser vistos de forma integrada e indivisível, assim que diz a agenda. E eu acho que a visão dessa integração é fundamental para que cada vez mais a gente tenha políticas públicas que possam fazer uma abordagem multidimensional e, inclusive, gerem eficiência dos gastos públicos. A próxima, por favor. Eu acho que só uma questão que eu acho que fica claro para a gente é a questão do Zika no Brasil.
Semana que vem, inclusive, vai ser lançado um relatório muito importante aqui sobre toda essa reflexão do que foi o combate ao Zika. Mas eu acho que a questão do Zika, eu acho que é muito claro que não é só uma questão de saúde, é muito mais que uma questão de saúde, né? Ficou muito claro que é cada vez mais uma questão que envolve questões de pobreza, envolve questões de educação, envolve questões de como as cidades são estruturadas, de como se há água e saneamento, se não tem, como é que a gente joga os nossos resíduos, como é que a gente possibilita ou não acesso à justiça, saúde reprodutiva, todas essas questões, enfim, eu acho que aqui, a questão do Zika, vocês vão conseguir verificar que você tem todas aquelas peças integradas de todos os ODS ali, seriamente vinculados, até mesmo 13, porque aumento de temperatura você aumenta os vetores e aumenta a proliferação dos mosquitos aerogênicos. Então, eu acho que é um caso clássico que mostra a importância de você verificar como as questões de desenvolvimento estão interligadas e as ações para que a gente possa promover ações de desenvolvimento também estão integradas. A próxima, por favor. Então, essa integração como solução é isso. Então, o conjunto dos ODS ele pode ser uma ferramenta muito importante para um planejamento estratégico. E seja um planejamento estratégico de um país, de uma grande empresa, para um município, eu ousaria dizer até mesmo para a sua residência. E a gente tem que focar nessas interligações, interdependências, exatamente para a gente poder promover essa melhor gestão dos recursos públicos. A próxima, acho que é a última. E aí, eu só quero terminar minha apresentação, para que, em vez de vocês verem os ODS como uma série de 17 objetivos, 169 metas, vocês pensem numa espécie de uma rede neuronal. Cada bolinha ali representa uma meta. E a questão das integrações, como, eu acho que aqui, vocês que são, uma parte de engenheiros, vocês sabem muito bem que quem investe em saneamento está poupando recursos em saúde daqui a pouco tempo, não é nem no médio prazo, não. Então, essas questões que são muito evidentes, mas para algumas pessoas, mas infelizmente não são evidentes para a maior parte da população. Então, eu vou terminar por aqui, deixando o meu e-mail, e acredito que a Ieva vai, na sua apresentação, vai focar um pouco mais de como essa agenda se torna realidade nos territórios. Porque sem se tornar realidade nos territórios, essa agenda vai ser um fracasso e a gente não vai poder ter essa agenda que represente um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo para todos em 2030. Muito obrigado pela atenção.